Então vamos lá, com o Sublime Text aberto, você vai clicar em File, Open Folder, na verdade, para nós podermos já abrir a pasta, e vai lá no caminho do Champ, tá? C2 Champ, aquele caminho sempre ali que eu falar sobre o projeto vai ser ele. C2 Champ, htdocs. Dentro de htdocs você vai ter então a sua pasta que foi criada, que no meu caso eu chamei de imobiliária. Beleza. Entrou na pasta, pode clicar para selecionar a pasta e tudo que for relacionado ao projeto agora estará sendo apresentado aqui. Fica muito mais fácil para nós podermos manipular, porque eu posso criar o arquivo direto por aqui, criar outras pastas e assim por diante. Então, eu sempre vou manter aberto, tá, essa minha estrutura. Então, todas as vezes que você desligar o computador e reiniciar o projeto, abra aqui no Sublime Text o projeto para facilitar, para nós podermos modificar a codificação, tá? E inicie os serviços do Champ, conforme eu mostrei. Se você até quiser fechar ele aqui, ó, pode. Quando você fecha o Champ, ele fica aberto aqui na área de notificação, tá? Próximo ao relógio. Então percebam que ele está rodando aqui abaixo, né? Ele não foi fechado. Para você fechar ele completamente, você tem que vir com o botão direito e pedir ali, né, para poder sair. Com a estrutura então criada, nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso agora de criar, primeiramente, para o meu projeto, uma tela de login e um banco de dados. Vou começar pelo banco de dados, tá? Então, com o Champ instalado, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui no navegador, digitar localhost /phpMyAdmin para entrar no ambiente de banco de dados dele. Acessando o ambiente de banco de dados do seu servidor, você vai criar primeiro o banco e depois, dentro do banco de dados, nós criamos as tabelas, que são aí, né, os locais onde nós salvaremos as informações do nosso sistema, do nosso projeto. Então aqui, estando no ambiente do phpMyAdmin, clique em base de dados. Se você já souber trabalhar com servidor hospedado, pode fazer direto nele, tá? Isso aí fica a seu critério também. E esse banco de dados eu vou chamar ele de imobiliária também. Vou colocar aqui, ó, imobiliária, ok. E eu sempre utilizo uma codificação aqui, ó, que é a UTF-8 General CI. Tá? Isso serve para você poder salvar alguns caracteres especiais como acento, cedilha no seu banco de dados. Então essa UTF-8 é o modelo, aí, o padrão que nós utilizamos. Então eu vou estar mantendo ela aqui. Vou clicar em criar e o meu banco de dados está criado. Só que ele é um banco de dados vazio, ele não tem tabelas ainda nele. Não adianta nada eu criar todas as tabelas e toda a estrutura do banco aqui antes, tá? Porque de acordo com a necessidade do projeto, isso vai alterando, isso vai se modificando. Então eu vou criar aos poucos. Dentro desse primeiro módulo, nós vamos criar uma tabela, que eu já sei que eu tenho a necessidade dela, né, que é a tabela dos usuários, tá? Até mesmo para nós já podermos deixar pronto todo o nosso sistema de login aqui dele. Então, cria aqui uma tabela chamada usuários e aqui você pode determinar quantas colunas, né, vão ter aquela tabela. O que seriam essas colunas? Se eu preciso de salvar um usuário, esse usuário tem que ter um nome, ele tem que ter um ID, que é o identificador dele, que não pode se repetir, tá? Cada usuário tem o seu, ele tem que ter um e-mail, uma senha e alguns outros campos. Então eu vou colocar aqui inicialmente que vão ser 6 campos. Se precisar de mais, tem como nós acrescentarmos no decorrer do desenvolvimento dessa tabela, tá? Geralmente eu trabalho com a tabela de usuários com essa quantidade de colunas aqui. E o que eu vou colocar aqui primeiro? Vamos colocar que essa primeira coluna vai ser o ID dele, que é um número que não vai se repetir, cada usuário tem o seu e vai ser a base para mim poder editar, excluir, etc. Ele também tem que ter um nome, ele tem que ter um e-mail, uma senha. Eu posso até colocar um outro campo, vou colocar aqui, ó, o CPF dele, tá? Aí eu vou colocar o e-mail e a senha, pronto. Então eu vou utilizar esse campo CPF porque eu vou dar a possibilidade do usuário fazer um acesso tanto quanto com o CPF quanto com o e-mail. Acho que isso aqui também fica importante aí para o sistema. E aqui eu vou colocar o nível, né, que é o nível de acesso dele, porque vão poder acessar o nosso sistema os clientes, né, os corretores, os administradores. Eu vou fazer um nível também para a secretaria. Então eu vou organizar bem cada painel e cada nível de acesso que terão aí esses usuários. Primeiramente aqui, ó, o ID ele tem um tipo de dados a ser inserido como inteiro, tá? Eu não vou detalhar dentro desse curso, explicar banco de dados assim,
do zero, né? Então, se você tiver um pouquinho de dificuldade, depois eu tenho um outro treinamento que é um pouco mais focado no banco de dados. Mas, claro, tudo aquilo que eu criar, eu vou explicar aqui para vocês. Então, acredito que não vai gerar nenhuma dúvida. Aqui dentro, então, nós temos que passar os tipos de dados e algumas outras configurações. Eu vou até deixar a próxima aula, então, para poder falar dessa questão de tipagem, né? Para que isso já fique esclarecido, porque depois nós precisaremos de criar pelo menos mais umas 20 tabelas no decorrer do projeto.